E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre corrida de rua e a transição para o triatlon. E para falar desse tema, nós trouxemos uma convidada mais do que especial. Mas antes de apresentar essa convidada, eu queria falar que o Bruno ele não vai conseguir estar presente, porque ele teve alguns problemas técnicos, e aí hoje ele não vai conseguir participar desse episódio que está maravilhoso. E eu vou apresentar já essa convidada, olha que maravilha que eu trouxe aqui para falar com vocês. É a Laís Mendonça. Laís Mendonça, que coisa, não? Vulgo Lingo Lingo. Quem nunca ouviu nesse episódio, nesse podcast, falar a palavra Lingo Lingo? Vou até dar uma golada aqui no meu chazinho limão, gratidão. Água, limão e gratidão aqui em forma de chá. Para começar esse podcast maravilhoso de hoje. Pode falar um pouquinho sobre a sua história, Laís Mendonça? Oi, gente, eu sou a Laís. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui representando as meninas. Exatamente. Vulgo Lingo Lingo, esposa do Diego. E, bom, eu sou corredora desde 2014. Nossa. Essa foi a minha primeira corrida, minha primeira prova, né? E acho que, como muitas pessoas, eu comecei a correr com aquela ideia de emagrecer. Sim. E aí corria na esteira e fazia algumas coisas, até que uma amiga me convidou para correr na rua e participar de uma prova, que foi 5 quilômetros do McDonald's. Nossa, é um clássico, né? Porque eu comecei, a minha primeira prova foi aqui, cadê ela? Tá? Eu lembro que até deixei a medalhinha aqui, que é a Maratona do Pão de Açúcar, maratona de revezamento. Mas A minha tá lá no cantinho, tá no cantinho, mas é legal isso, né? Você vê uma prova de 5 quilômetros, acho que a grande maioria começa em provas assim pequenas, né? Ou de revezamento, que daí chama a empresa inteira para fazer aquela prova e é uma barata, né? Mas pode dar sequência, é legal. E aí eu comecei a correr na rua para treinar para essa prova com essa minha amiga. Na época era ali na Sumaré que a gente corria, Nossa. que eu morava ali na região. E aí depois da prova eu peguei o gosto finalmente, assim, porque antes eu ficava tentando vários esportes, mas nada que me motivasse muito. E aí acho que pelo fato de ter a competição, de ter a prova, aquela energia, aí eu já queria fazer outras e aí depois dali não parei mais. Eu vejo muito isso com o pessoal que começa, Lingo, que entra naquela vibe, né? Faz uma prova, daqui a pouco já emenda outra. E normalmente o que vem junto de tudo isso, dessa muita motivação, é lesão, né? Então, eu não sei se isso aconteceu com você no começo, eu acho que sim, de começar a emendar uma prova na outra e lesionar, mas é normal, né? Você tá empolgado com a nova atividade e tudo E eu mais. treinava sem orientação também, né? Ah, Era legal voz de isso, legal cabeça e isso. conforme as amigas chamavam, enfim, eu queria festa. Então, quanto mais fiz aquele circuito das estações todos, prova das princesas, tudo quanto é prova que tinha e eu achava o kit legal e as amigas iam fazer, eu queria fazer também. Só que aí é isso, eu fui fazendo e fui gostando cada vez mais e eu queria evoluir, né? E até que chegou um momento que eu decidi, depois de fazer várias. Aí eu fui progredindo: 5, 10, 15, 21. Aí eu resolvi fazer 42. Aí nessa hora foi que eu procurei orientação, porque aí eu falei: não dá pra ir com a cara e com a coragem, que é muita coisa. E aí que tudo começou a ter um pouco de sentido, assim, porque antes eu fazia de qualquer jeito. E aí, lógico que nesse meio do caminho eu machuquei, eu tive lesão por estresse no isquio, aí tive que fazer fisioterapia, aí tive que parar um pouco a corrida e tudo. Todo um E processo todo um processo. que o corredor acaba enfrentando mesmo, né? Que as pessoas acham que nunca vou lesionar, nunca vou machucar.
mas faz parte. Faz Uhum. parte. Com orientação, sem orientação, acaba fazendo parte disso. Você vai conhecer um fisioterapeuta, né, uma fisioterapeuta em algum momento, porque é muito uso, né? A corrida é muito uso. Você acaba colocando o teu corpo à prova diversas vezes. Às vezes você não está tão bem descansado de um treino para o outro, ficou aquele resquício, mas você está naquela pegada de treinar e é onde às vezes surgem as lesões, né? Nada é muito certo, né? Mas pode vir a acontecer. Legal. E agora falando um pouco, para quem não sabe, né? Nós somos um casal, né? Nós casamos em 23. Aí, 2023 a gente casou, mas a gente já tá junto desde 2019. E de lá, mais ou menos já faz 6 anos, né? Foi mais ou menos da metade ali de 2019 que eu comecei a assumir os treinos dessa Sim. pessoinha aqui, né? Então, e aí a gente antes era namorado, né? A gente era namorados, né? E tinha essa questão do treinador e da atleta, e agora a gente é casado e tem a questão do treinador e do atleta. Como que você lida com isso? Lingo, lingo, minha atleta, minha wife, my wife. Olha, eu acho que eu aproveito isso muito, porque o meu acesso ao treinador é muito fácil e o meu Uma pingada aqui, porque depois dessa. o meu feedback pode ser imediato, praticamente. E qualquer imprevisto que eu tiver na minha agenda, eu consigo pedir para mudar os treinos, qualquer dorzinha que aparecer. Então, acho que esse retorno fica um pouco mais fácil. E também porque o esporte virou nosso momento de qualidade junto. Então, assim, na nossa rotina são a gente acaba se desencontrando muitas vezes, então o nosso ponto de encontro e o que fortalece muito a nossa relação é o momento do esporte. Inclusive, a gente se conheceu por causa disso e o esporte. Corrida, né? E a corrida e o esporte em si tem muito significado para nós dois. Então, Com certeza. para mim é ótimo, não tenho nada a reclamar e eu acho que ele separa muito bem as duas coisas. Então, exatamente, porque quando agora do meu lado, no lado do treinador, quando acontece alguma situação, eu tenho que não putz, é legal isso, né? Porque assim, como essa questão do casal, eu não posso pegar uma briga de casal que a gente tem muito pouquíssimas, né? Às vezes é porque conta do filme, que eu queria um filme, ela queria outra, isso gera esse é o nosso estresse. Mas eu não posso deixar isso ir pro treino. Ah, tipo, ela não quis assistir o filme que eu queria, então eu não vou montar o treino dela. Vou ferrar ela, vou pôr um treino bem difícil. O búlgaro para ela fazer. Não, não é isso. Então tem que saber ter essa separação. Isso acho que a gente sempre conseguiu fazer muito direitinho, né, durante todos esses anos. Isso foi importante, até para sua evolução. E essa questão que você falou dos nossos momentos, porque também eu não sou só treinador, né? Eu também treino. Aí é que tá. E aí é o momento que a gente tem para estar juntos. E é legal de ter toda essa proximidade, porque já teve momentos de você estar correndo, às vezes estar com uma postura não tão boa, e eu estar ali junto e falar assim, ó, deixei de ser o atleta e tô como treinador agora nesse momento, ó, dá uma corrigida na postura, acerta, né, esse braço, para de balançar ele para dentro, deixa o braço mais lateralizado. É isso, acho que é muito interessante. Mas agora entrando na questão dessa transição, porque você agora não é só uma corredora de rua, não, eu acredito que Só entre muitas aspas. então, só uma corredora de rua, né, entre muitas aspas, porque, nossa, correr aqui uma maratona, essa aqui é a Maratona de Curitiba 2018, não é uma tarefa simples. Mas hoje você está fazendo essa transição para o triatlo, já faz tu tá fazendo mais transição, né? Você já vai se considerar uma triatleta, né? Como que você conseguir conciliar todas essas atividades agora, né? Que tá incluindo aí a natação, incluindo a bike e a corrida, que você não deixou de fazer a corrida. E o fortalecimento. Detalhe, o fortalecimento.
Então, na verdade, assim, então eu comecei na corrida e aí eu cheguei nos objetivos que eu tinha, que foram as maratonas. Então, eu fiz uma maratona de Buenos Aires 2017 e depois a Curitiba 2018. Aí 2019 foi quando a gente começou o nosso relacionamento e depois veio pandemia e aí ficou meio turbulento aí esse meio do caminho, mas depois a gente voltou a encaixar a corrida e voltou para os objetivos da corrida e tudo mais. Aí eu lembro que você começou a nadar, Sim, porque eu tinha esse objetivo, eu tinha queria esse nadar objetivo de muito, nadar. aprender a nadar. E eu fiz natação quando criança, tudo, eu adorava, mas depois, na vida adulta, eu tentei fazer natação na época que eu fazia faculdade de Direito, que eu já fui advogada, hoje eu sou maquiadora, então essa é outra parte aí da minha vida. Vai dar um podcast. É, E eu não tive uma boa experiência na natação naquela época, porque eu fui tentar fazer aula, porque era muito puxado. E eu fazia muitos anos, né, que eu não nadava e eu não conseguia acompanhar o ritmo da turma. E aí eu sou um pouco competitiva também, e aí eu não curti e larguei com a natação. Aí, quando você voltou a nadar, eu falei, Você tudo bem. levou uns 6 meses para começar a nadar. Que eu comecei a nadar, aí passou aqui, aí nadar na piscina do prédio, aí ela não é aquecida. Aí chegou o período que tava mais frio, essa época do ano, eu parei, falei, não dá, né? Senão eu vou congelar nesse negócio aqui. Acho que isso foi 2021. Acho que foi 2022. 21, não, acho que foi 21. Aí no final do ano eu voltei a nadar e você falou, não, vou também. Vamos ver o que vai dar, eu vou também. Eu comecei final de 21, começo de 22. Aí, como eu já acho que já gostava, já tinha isso, aí eu comecei a pegar gosto pela natação. E aí, como sempre, eu sou movida por desafios, já comecei a pensar, nossa, já pensou nadar no mar? Fazer uma prova de natação? Que legal que não ia ser. Aí eu, tipo, meu Deus, eu que empolguei. Aí fui conversar com uma amiga que ela, ela é educadora física e já trabalhou, né, como professora de natação. E aí eu pedi para ela dar umas dicas pra gente. Ela veio aqui no prédio, avaliou a nossa técnica, tudo. Mas assim, esse negócio de nadar em águas abertas tava uma coisa assim muito distante, mas que eu joguei pro universo. Falei assim, nossa, que legal que ia ser, já pensou e tal? E aí foi progredindo, né? Aí eu fui pegando gosto, aí a gente começou a encaixar a primeira natação. E aí, isso. Aí eu cheguei a fazer aquatlon, que inclusive acho que é esse troféu aqui. Dia 4. De aquatlon e tal. E só que, lógico, antes de sair da piscina para águas abertas, a gente foi atrás para fazer treino com o pessoal de águas abertas, para aprender a nadar em águas abertas, porque é completamente diferente. E é só uma adendo que, inclusive, até isso é legal também da gente falar e ressaltar. Você não precisa ir direto lá pro mar ou pro lago e se jogar lá dentro, porque a gente chegou a fazer isso também, né? Lembra lá em Boa Esperança, lá na tua cidade? A gente Mas a gente já mas com fez boy, isso isso. também. E tem grupos que fazem esses treinos com mais pessoas, com uma coisa, um ambiente um pouco mais controlado, mais seguro, que é legal também para quem está começando, quem quer entrar nessa área do triatlo. Mas pode continuar. E outra coisa, já aproveita e já se inscreve aqui no podcast. Pede pra galera se inscrever no podcast, vai. Se inscrevam no podcast, curtam esse vídeo. Boa, pode continuar. E daí a gente começou, né? Eu também entrei nessa onda da natação um pouco melhor, comecei a nadar melhor também, e aí não fiquei com tanto medo de fazer as coisas. Mas depois do aquatlon, aí como que entra a bicicleta também, que é um terceiro ponto aí para você bem forte, né? Então, aí beleza, a natação já estava encaixada, eu não tenho medo. A minha transição da piscina para águas abertas foi tranquila, porque eu não ficava com receio nem nada. Consegui me desenvolver bem. E aí fiz, né, a natação da prova, fiz travessias também, que era prova só de natação e tal. Só Só de natação. Aí começou a surgir
pulguinha aí do triatlon e tal, só que eu não tinha bicicleta. E aí eu falei, tá, seria legal, imagina. Aí É aquela uma coisa que coisa, tava distante também, é, né? nossa, já pensou fazer um triatlo? Que legal! Porque era uma coisa muito distante, um desafio muito grande e isso me motiva. Só que eu não tinha bike, então ficou por isso mesmo. Aí a gente foi pra Minas, meus pais moram em Minas e lá tem um lago, então a gente nadava muito lá também. E a gente foi passar o Natal de 2022 lá, acho que, ou 2023, acho que 23. 23. E aí a gente fez um simulado lá de A gente já tava aquátlon. casado, tá, pessoal? É, a gente já tava casado. Aí a gente nadou e correu. Aí o meu irmão virou e falou assim: Nossa, mas por que vocês não fazem triatlon? Porque vocês já correm, já nadam em águas abertas e tal. Aí eu falei: Porque eu não tenho uma bike, mas eu adoraria. Aí ele: então eu vou te dar a minha. Aí eu: Quê? Que? Né? Como assim? Que? Aí ele: eu tenho uma Speed lá que tá parada, se você quiser. Só que detalhe, meu irmão mora em Brasília, a gente mora em São Paulo e essa conversa foi em Minas. Olha isso, gente, olha isso. Mas aí, mais uma vez, né? Universo, eu falei que quem sabe um dia, não sei o quê. Universo. Aí eu falei, você tá falando sério? Aí ele, tô. Eu falei, então eu quero. Só que assim, ele tem quase 2 metros de altura, né? Ele é alto. E eu tenho 1,63. Óbvio que a bike dele ia ficar grande pra mim. Mas pra quem não tinha uma bike e queria começar a treinar, Pelo menos pra aprender, pelo menos ver pra como é que é, aprender. né? Então, maravilha. Aí, em janeiro mesmo, ou fevereiro de 23, ele mandou a 24. 24, ele mandou a bike. Ele veio pra São Paulo e trouxe a bicicleta Isso, ele veio no fazer avião. um Olha curso. como... Ele trouxe a bike toda desmontada no avião, cara. Olha aí. E aí a gente começou a revezar a bike. E- E eu comecei a aprender, não que eu não soubesse andar de bike, só que eu andava em mountain bike e fazia muito tempo que não andava e tal. E a bike de speed, ela tem demanda assim Sim, é diferente, né? é, Ela vira mais rápido, ela é mais leve. E assim, a gente começou a andar sem sapatilha, essas coisas. Foi meio. Foi aprender, né? Aprender. Realmente. E a bike era muito grande. E era Você muito baixava, pra mim. o pé não ficava tão legal. Tudo. Quando eu descia e ficava, né, pra quem Você estiver vai assistindo o encostando, vídeo, né? ficava em pé assim na bicicleta, o cano encostava em mim. Então, Exato, era muito era muito grande. grande. Só que aí é isso. Aí a gente começou a fazer alguns treinos nessa bike, aí a gente revezava essa bike. Aí, pra complementar, eu comecei a treinar na academia, na bike de spinning, nessas bikes paradas aí de academia, para poder incluir mais o pedal na rotina. E aí poder começar a sonhar com triatlo. Mas aí a gente viu que para isso eu precisava de uma bike do meu tamanho. Aí eu comecei a entrar nesses grupos de WhatsApp de. A língua, ela é muito roleira, galera. Nossa, tipo, não deu 2 meses, a gente já tá com 2 bikes do tamanho certo, um para cada um. Foi isso que aconteceu. Comprou uma bike usada do tamanho certo e entregamos a bike que a gente tinha e pegamos as outras duas e fizemos um rolo. Mas agora sim, beleza, agora você já tem os 3 elementos e bacana, mas ainda assim, qual a maior dificuldade que você. Eu sei qual que é, mas eu quero que você fale. Qual que é a maior dificuldade para você treinar o triatlo? Agora, não sei se vocês perceberam, pessoal, mas essa transição são. 2000, a gente tá falando 2021, a gente tá em 2026. 2021 começou a natação, depois 2023 final, começo ali, 2024 começou a bike. Não é um processo que, do nada, estou fazendo triatlo. Não que esteja errado, né? Não que esteja errado, mas para você, eu percebo que foi um processo, né? São anos, assim, trabalhando. Mas das três, qual que você tem mais dificuldade ainda de treinar? Como que é que você sente, assim? Porque cada um vai ter uma dificuldade. Sim. Quando eu comecei a fazer algumas provas, também a dificuldade era a natação. Nossa, como é difícil para mim conseguir encaixar a natação. E para você, Ningulinho, qual que era a sua maior dificuldade? Conta aí. Ainda é o pedal, o ciclismo, né? A modalidade que eu mais tenho dificuldade e que eu acho que a logística também dificulta muito.
E assim, aí o primeiro passo em relação ao ciclismo, quando chegou a outra bike do meu tamanho, foi: agora que eu já tô pedalando ok de tênis, eu preciso começar a usar sapatilha. Exatamente. Mas eu não fiz a minha primeira prova de triatlo com sapatilha, porque eu treinei muito pouco. Eu fiz aqui o triatlo de Santa Cecília de tênis, porque eu não tinha treinado com sapatilha, não tinha confiança, e eu falei, vou fazer do jeito que eu tô acostumada aqui pra ver. E aí, também, eu queria ter certeza, antes de comprar sapatilha e começar a investir mais no esporte, Era isso que eu queria. eu queria saber se realmente eu queria seguir esse caminho, se não era fogo de palha, se eu realmente ia conseguir encaixar na minha vida e tal. E aí, assim, a minha primeira prova foi um sprint triatlon de tênis na bike usada e eu amei, assim, eu fiquei muito feliz, eu tive certeza que realmente era isso. Aí depois disso, sim, eu fui comprar sapatilha, aí fui treinar com a sapatilha. A primeira vez que a gente foi treinar de sapatilha na rua, Você eu chorou, lembra? eu chorei de pânico, assim, que eu fiquei, de ansiedade, de sei lá, de medo de cair. Eu tenho muito medo de cair de bicicleta até hoje, já usando a sapatilha. Eu tenho medo de cair ainda. Nas descidas, principalmente, a minha segunda prova de triatlon, de sprint, que foi a de Super Ash em Indaiatuba, já foi de sapatilha. E eu não ter caído já foi uma vitória, tipo. Só que eu freiei muito na descida. E aí isso me prejudicou um pouco em relação à performance, Sim. essas coisas. Mas fiz a prova, fiquei feliz e tal. Mas assim, o ciclismo e no triatlon, a maior parte do tempo de prova é no ciclismo. Então, assim, em todas as distâncias, não só eu tô nesse processo aí, sprint olímpico ainda. Mas todas, né? 70,3 Ironman. Mais da metade de tempo da prova é no ciclismo. Então, Tem que estar afiado. você tem que estar muito bem no ciclismo. E aí é isso. Esse medo de cair, essa molemolência aí com a bike. E aqui em São Paulo é muito difícil treinar o ciclismo outdoor, porque eu não tenho coragem de sair na ciclovia andando no meio dos carros. Eu também não sou homem, assim, que isso aqui é uma outra coisa, né? As mulheres, principalmente, enfrentam muitas barreiras, né, para treinar. Uhum. E aí isso é uma das questões, né? E é uma questão para geral, né? Os custos também, né? Para você fazer um triatlo, não é muito barato, né? Não. É assim, você não precisa começar com a bike mais top, com a prova mais cara, com o Ironman, não sei o que. Não, dá para você começar treinando, fazendo um simulado. Não precisa fazer prova. E eu também aconselho fazer essa progressão aos poucos, não só em relação ao corpo, né? Para você não colocar um estresse muito grande de uma vez e talvez se machucar e nananã. Mas também para você ver se você realmente gosta, se vai fazer sentido, se vai encaixar na sua vida nesse momento que você tá, na rotina. Porque às vezes as pessoas não estão treinando nada, aí resolve treinar tudo. Tudo. Aí Então, calma, né? É uma coisa de cada vez, né? E Você isso- conseguir. E assim, qual que é a meta, a nossa meta, né? Agora, como falou um treinador da Liga, é fazer 3 treinos de corrida, 3 de natação e 3 de bike. E 2 de E fortalecimento. 2 de fortalecimento. Tá difícil de encaixar, né? Tá difícil de encaixar. E não estamos falando de treino de 6 horas, de 8 horas de pedal, tá, gente? A gente tá falando de 2 horas, 1h30. Não é simples você encaixar lá 10 horas de treino na semana, semana. 11 horas de treino na semana. Por isso que é preciso de uma progressão, é preciso também adequar os horários, tudo, né? E aqui ainda a gente tem a conversa, a gente sabe, a gente não tem filho, tudo isso ajuda, entendeu? Agora pega um casal, a gente pensa num casal em que a mulher quer lá fazer a transição, quer ser triatleta, mas o homem, sei lá, é sedentário e não treina. Para ter esse entendimento de que, pô, ela vai sair no sábado de manhã, vai ficar 3, 4 horas treinando, e você dá apoio, não é fácil. Não é fácil. Essa é uma conversa que tem que ter dentro de casa também, que eu acho que faz muita diferença. Né? E aí até
da dificuldade da mulher, né? Eu falei da minha dificuldade no ciclismo e falei do triatlo no geral, mas eu acho que qualquer modalidade, qualquer esporte, a mulher sim tem mais dificuldades em relação ao homem de segurança e de questões assim que isso daria tema para um outro podcast. Mas não desistam, mulheres. Boa. Deixa sua mensagem final aí pra gente, Lingo Lingo. Acho que vamos ver se a galera curtir mesmo esse episódio, se a gente não faz mais episódios com a Lingo Lingo. E um com o Bruno aqui também, para ele estar presente, que vai ser legal. Mas deixa sua mensagem final aqui pro pessoal. Vai ser bom. Bom, quem aí tem essa vontade de começar a migrar para o triatlon, eu acho super válido. Corra atrás dos seus sonhos, mas seja consciente, vá aos poucos, não se desespere, porque são muitos detalhes, né, que demandam de atenção e de material também e tal, mas dá para ir aos poucos para que seja uma coisa duradoura e você consiga levar isso ao longo da sua vida, que seja realmente um estilo de vida. Para que não seja só uma fase. Então eu vou fazer o Ironman e depois acabou. Eu não acredito nisso. Eu quero viver o triatlon por mais anos ainda. Então, por isso que eu ainda tô aqui no Olímpico e no sprint e tal. Boa, que legal. Mensagem boa, bem bacana. É isso, né? É curtir o que você tá fazendo, não só fazer por fazer, só fazer por like, só fazer porque tá todo mundo fazendo. Acho que isso é importante. E se você não é inscrito no canal, Inscreva-se. isso aí. E nos siga lá nas redes sociais, no Corrida Consciência, no Best Run Oficial, pra gente montar esses treinos de corrida, de fortalecimento meu, vamos abrir, quem sabe vai abrir mais campos aí pra frente, hein? Vamos ver. E me siga, treinador Diego Fernandes. Deixa sua roupa pra gente também, Lingolingo. Bom, o meu pessoal e do esporte é @Laís, com Z, Tri. Boa, Laistri. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu, tchau, tchau.